Deus e Pai, nós te damos graças porque o Senhor é maravilhoso, bondoso, Deus. Nesse momento nós pedimos que o Senhor esteja abençoando o pastor Richard, Deus, na mensagem que o Senhor colocou para ele transmitir-nos. Ser com ele, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Amém. Irmãos, nesta manhã, eu preciso de sua paciência, porque meu sermão é maior do que o normal, portanto, preciso que sejam pacientes com meu português e meu sotaque. Meu sermão de hoje é bastante pesado e tive dúvidas sobre como pregá-lo. No entanto, lembrei-me do que Charles Spurgeon disse certa vez: um pregador é chamado a pregar tudo o conselho de Deus sem medo ou favor. Portanto, como meu sermão é exato do ponto de vista da Bíblia e posso provar o que estou dizendo com base na Bíblia, decidi pregá-lo. Então, tendo dito isso, abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 18 até o fim do capítulo. Antes de lermos meu texto, quero salientar que a palavra traduzida como inimigos ou aborrecidos, depende da sua tradução, no versículo 30, é theostugasi no grego. E a concordância bíblica exaustiva de Strong a define como odioso ou odiador, o que está de acordo com a tradução em inglês. Portanto, vou usar o termo odiadores de Deus em meu sermão, porque acredito que é uma tradução mais precisa e está de acordo com o Paulo escreveu. Então, vamos ler meu texto. Romanos capítulo 1, versículo 18 até o fim do capítulo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre elas, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, pórticos e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonraram o seu corpo entre si. Pois elas mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo elas a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Sim. Muito pesado. Irmãos, Alexander Solzhenitsyn foi dissidente russo muito famoso durante a época da União Soviética, que passou 8 anos em campo de trabalho soviético. Ele acabou sendo expulso da União Soviética em 1974. Em seu discurso de aceitação do Prêmio Templeton por seu livro Progresso na Religião, em 1983, Solzhenitsyn afirmou que o motivo da Revolução Russa, que resultou na massacre de 60 milhões de pessoas, foi porque os homens se esqueceram de Deus. Agora, Solzhenitsyn é um homem bem educado e inteligente, mas tenho de discordar com dele. O motivo da Revolução Russa, da maldade, da corrupção e da imoralidade generalizada em nosso mundo não é o fato de as pessoas terem esquecido de Deus. O problema é que elas odeiam dele. Meus amigos, é fascinante observar como nossos chamados especialistas explicam por que o mundo é como é hoje. Alguns culpam a falta do bom sistema educacional. Outros apontam para a influência adversa da tecnologia. Alguns insistem que é culpa de um sistema econômico específico, seja ele o capitalismo, o socialismo ou o comunismo. Muitos insistem que é falta de absolutos morais. Há ainda aqueles que realmente acham que o mundo está em boa forma, afinal. Mas, de acordo com o apóstolo Paulo, a razão pela qual qualquer sociedade se afunda na depravação moral, na agitação social,
e do mal desenfreado é bastante singular. Paulo afirma claramente que isso ocorre porque os homens e as mulheres odeiam a Deus. Elas sabem que Deus existe. Elas sabem como Deus é. Estão cientes de sua responsabilidade de agradecê-lo, honrá-lo e obedecê-lo, mas elas o odeiam. A razão pela qual elas odeiam é porque amam a si mesmos acima de tudo. E a existência e os mandamentos de Deus são uma ameaça sempre presente à sua determinação de satisfazer seus desejos pessoais e satisfazer suas concupiscências pecaminosas. Uma das coisas que Paulo deixa bem claro em nosso texto de hoje é que quando as pessoas se afundam cada vez mais na idolatria e na imoralidade, elas perdem a capacidade de ver o que está acontecendo. Suas mentes estão tão depravadas e voltadas para dentro de si mesmas que perdem a capacidade de entender o mal como ele é. Por fim, acabam chamando o mal de bem e o bem de mal. Vejamos então, o que acontece quando os homens odeiam a Deus? 3 vezes em nosso texto nos é dito que Deus os abandonou ou os entregou. O que isso significa? Significa que Deus, em sua graça, colocou uma mão restritiva sobre os pecadores, que só permite que elas cheguem até certo ponto no pecado. Mas, quando uma pessoa persiste em sua conduta pecaminosa, Deus remove essa mão restritiva e diz de fato: tudo bem, você quer viver dessa maneira? Vá em frente e viva dessa maneira e paga as consequências. A primeira vez que vemos Deus entregando-os é quando a humanidade trocou a glória de Deus por ídolos e mergulhou na imoralidade e em todo tipo de pecado. Isso é versículos 20 a 24. Deus se deu a conhecer na criação, na natureza. Ele fez isso com clareza inegável, e de modo que ninguém tem desculpa para sua incredulidade e recusa em honrar a Deus. No versículo 21, Paulo afirma isso com firmeza. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, mas nem lhe deram graças. A desobediência voluntária delas não pode ser atribuída à ignorância ou à falta de conhecimento de Deus. Não, Paulo diz claramente que elas conheciam Deus, mas escolheram dar as costas a Ele. Elas tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível por imagens feitas pelos homens. Versículos 22 e 23. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia de seu próprio coração. Versículo 24. A segunda vez que vemos Deus entregando-os
está nos versículos 25 e 26. Pois elas mudaram a verdade de Deus em mentira e escolheram servir e adorar a criatura em vez do Criador. Versículo 25. Deus mais uma vez os entregou. Versículo 26. Dessa vez ele os entregou a paixões infames, pois elas rejeitaram seu projeto de relações sexuais entre homens e mulheres e abraçaram a homossexualidade. A homossexualidade, portanto, não é um fenômeno que trará o julgamento de Deus. A disseminação da homossexualidade é a forma como muitos agora se orgulham de suas práticas homossexuais. É o próprio julgamento de Deus. Não apenas a homossexualidade masculina e feminina, mas também os transgêneros e as drag queens. A terceira vez que vemos Deus entregando-os está no versículo 28. Como a humanidade haviam desprezado o conhecimento de Deus. Deus, mais uma vez, em seu julgamento, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Nesse caso, o pecado da humanidade não se restringe à imoralidade sexual, mas se estende a todos os tipos de atos malignos e perversidade, sobre os quais lemos nos versículos 29 a 31. Essa espiral descendente, cada vez mais acelerada, da maldade humana, pode ser atribuída a uma realidade fundamental e subjacente. As pessoas odeiam a Deus. O pecado não é resultado da ignorância ou de qualquer suposta falta de informação sobre a existência e a natureza de Deus. Toda a humanidade sabe da existência e do caráter de Deus. O problema é que não gostam dele. Eles odeiam a ideia de que são obrigados a submeter suas vidas a ele. Sentem-se oprimidos quando lhes é dito que devem acreditar como verdadeiro o que ele diz ser verdadeiro e rejeitar como falso o que ele diz ser falso. A consequência desta rebelião egoísta é que, por fim, Deus entrega-los ao curso de vida que escolheram. Quando Deus remove sua restrição sobre as tendências pecaminosas do coração humano, o pecado não apenas se intensifica e se expande, mas também se acelera. Gostaria de enfatizar que Deus não está levando as pessoas a pecar. Ele as entrega à impureza, às paixões infames e a uma disposição mental reprovável. Em outras palavras, quando Deus entrega as pessoas ao pecado, isso pressupõe a existência prévia desses pecados. Deus os entrega aquilo que eles já escolheram para si mesmos. Essa decisão de Deus de entregar as pessoas ao pecado é permanente. Em outras palavras, não é mais esperança para aqueles que Deus entregou ao pecado.
Isso é algo que somente Deus sabe. Entretanto, não se engane. Existe um ponto de não retorno. É possível cair tão fundo no pecado que Deus abandona essa pessoa para sempre e completamente a condenação que ela mesma escolheu. Irmãos, vamos dar uma olhada em duas escrituras que parecem ensinar isso. Vejamos Jesus falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo em Mateus 12, 22 a 32. Abre sua Bíblia em Mateus 12. Mateus 12, 22. Glória a Deus. Ok, passagem errada aqui. Versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e imundo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalhar. Por isso vos declaro: todo pecado, a blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Aqui Jesus diz que esse é um pecado que não tem perdão. Essa é uma passagem que tem sido mal interpretado por muitas pessoas. O que Jesus está dizendo é blasfêmia contra o Espírito Santo, chamando a obra do Espírito Santo de obra de Deus. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Desculpa. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Chamar a obra do Espírito Santo sempre um demônio. Isso é dizer, chamando a obra do Espírito Santo, obra de Satanás, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso. Mas aqui diz. Isso. E diz isso ou não? Jesus tinha acabado de curar um homem possuído por demônios, e os fariseus diziam que ele fez isso pelo poder de Satanás. A outra passagem, se tratar dessa questão,
é Hebreus 12, 16 e 17. Hebreus 12, 16 e 17. Versículo 16 diz: nem haja algum impuro ou profano como foi a Esaú, o qual por rasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a benção, foi rejeitado, por não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos, o escritor aos Hebreus nos diz que Esaú desprezou seu direito a primogênito e o vendeu. Mas quando quis herdá-lo, foi rejeitado e não conseguiu encontrar um lugar de arrependimento. Agora, mais uma vez, houve muitas interpretações desse versículo. Mas deixe-me expandi-lo. Primeiro, Esaú havia feito sua escolha. Vendeu a benção do primogênito. Mas agora, queria voltar atrás. Mas Deus não permitiria que Isaque se arrependesse e voltasse atrás ao dar a benção a Jacó. E também não se arrependeria de sua decisão de deixar Esaú sofrer as consequências de seu pecado. No entanto, nunca podemos saber com certeza se ou quando esse ponto de não retorno é atingido. As Escrituras nunca nos permitem dizer: essa pessoa foi longe demais. Essa pessoa está além de qualquer esperança de recuperação. Somente Deus sabe. E, até onde posso ver nas Escrituras, Ele nunca decide revelar isso para nós. Então, vamos dar uma olhada rápida na terceira vez em que se diz que Deus entregou pessoas a um cultivo mais profundo do estilo de vida pecaminoso que escolheram. Nos versículos 18 a 27, era imundícia, principalmente a luxúria e a impureza sexual. Nos versículos 28 a 32, é para uma disposição mental reprovável. Uma mente que é distorcida e pervertida e justifica seus próprios pensamentos equivocados. Alguns acham que Paulo estava obsessado com o sexo. Mas aqui vemos que ele está pensando em uma ampla gama de comportamentos humanos inadequados. Portanto, é bastante claro que Paulo quer que vejamos os efeitos sobre a raça humana da supressão intencional da verdade de Deus. Em certo sentido, todo o mal do mundo é como um rio de águas poluídas que se move rapidamente e flui da fonte inicial da rejeição de Deus. Elas sabem que Deus existe. Elas estão claramente cientes da sua responsabilidade de agradá-lo e honrá-lo como suas vidas. Mas odeiam a Deus. Fazem tudo o que podem
para afastá-lo de seus pensamentos conscientes. Olhem para a glória inconfundível de Deus e decidam deixá-la de lado e trocá-la por imagens corruptas e ídolos sem vidas criados pelos mesmos. É isso que provoca a ira de Deus. De volta ao versículo 18. Somos informados que a ira de Deus se revela do céu, porque a raça humana concluiu que Deus não é digno de sua afeição ou adoração. De fato, como vimos no versículo 30, elas odeiam a Deus, elas o desprezam, e o fruto desse ódio é a vasta gama de todos os pecados possíveis e imagináveis. A resposta de Deus a isso não é, primeiramente, consignar a humanidade ao inferno. Sua resposta inicial é retirar suas graciosas expressões sobre o coração humano, de modo que as pessoas se afundam cada vez mais profundamente e com maior velocidade na pantano imoral em que pularam. O objetivo de Paulo, ao listar todos esses muitos pecados, é demonstrar que praticamente todas as formas de maldade, imoralidade e idolatria humanas são o resultado de uma rejeição a Deus. É a recusa intencional e indesculpável de agradá-lo, honrá-lo e obedecê-lo que leva a essa ampla gama de transgressões humanas. Sempre que alguém pergunta por que o mundo está tão bagunçado, a resposta é que as pessoas abandonaram Deus. Elas não quiseram reconhecer a Deus. Versículo 28. Assim Deus os entregou aos seus maus desejos. O objetivo de Paulo é nos ajudar a ver a conexão entre a rejeição de Deus e todo o pecado em todos os países, em todas as épocas do mundo. O pecado da humanidade está enraizado na rejeição de Deus. A linguagem de Paulo sugere a ideia de que essas pessoas testam a possibilidade ou o pelo de reconhecer Deus e concluam que ele não está qualificado para receber sua aprovação. Ele não é digno de sua devoção. Ele não tem valor intrínseco. Não há nada de belo ou atraente em seu caráter. Mas a mente que chega a essa conclusão não está qualificado para nada que vale a pena e seja virtuoso. Assim Deus os entrega a mente sem valor que considerou Deus sem valor. Mas, irmãos, há notícias gloriosas e grandiosas em meio a essa bagunça imoral e idolatria. Em soberana misericórdia, e por meio de uma graça que não merecemos, Deus está trabalhando para chamar de massa da humanidade caída um povo para si. Por meio da mensagem do Evangelho, sobre o que ele fez e por meio de Jesus Cristo, Deus nos proporcionou
a salvação, Amém. a libertação de sua ira e do julgamento eterno. E Ele concede isso livremente a qualquer pessoa que queira crer. A única coisa que proporcionará a experiência da salvação, em vez do sofrimento da ira de Deus, é a própria justiça de Deus. Mas nós não a temos. Entretanto, Deus a exige. Então, como somos salvos? Somos salvos quando Deus, de forma misericordiosa, amorosa e graciosa, nos dá a justiça que Ele exige. E Ele faz isso a todo e qualquer em que crê nas boas novas de Jesus Cristo. Versículos 16 e 17. Havia muitas tentativas de classificar ou encontrar alguma estrutura intencional na lista de pecados de Paulo menciona os versículos 29 a 31. Tudo o que pode ser dito é que a lista de vícios tem 21 itens. O primeiro conjunto, composto por 4 pecados, é da natureza geral e aponta para a amplitude da maldade humana. O segundo conjunto tem 5 pecados listados. Elas estão cheias de tais pecados. O terceiro conjunto tem 12 itens e descreve não tanto os pecados cometidos, mas as pessoas que os praticam. Nem todos os pecados estão listados aqui. Essa não é uma lista exaustiva da rebelião humana, mas cobre bem as bases. Há o pecado econômico, ganância, a desordem social, assassinato, contenda, engano, malícia, o colapso da família, são desobedientes aos pais, versículo 30. Pecados relacionais, versículo 31. Pecados da boca, fofoca, calúnia, etc. E Paulo não está dizendo que toda a pessoa comete cada um desses pecados. O objetivo do apóstolo é destacar a extensão da depravação humana. As pessoas estão cheias repleto de todo tipo de pecado. Essa linguagem aponta para a ideia de ter atendido um ponto de saturação, quase como se dissesse que não é possível piorar. Elas já preencheram toda a gama e profundidade da depravação humana. Sabemos que muitas pessoas levam uma vida exteriormente moral e civilizada, ao mesmo tempo em que rejeitam Cristo e o Evangelho. Isso se deve à graça comum de Deus, pela qual o Espírito Santo permite que pessoas que, de outra forma, seriam maus, mas façam coisas aparentemente boas. Mas o fato de ser o destinatário da graça comum não salva ninguém. A salvação vem para aqueles que, pela graça especial de Deus, são despertados para a necessidade de um Salvador e depositam sua confiança em Jesus. No tempo que me resta, quero dar uma olhada mais de perto em 2 pecados da lista de 21. Primeiro, Paulo descreve essas pessoas como odiadores de Deus, versículo 30.
Agora, alguns de vocês podem discordar disso. Talvez digam, espera um pouco. Tenho muitos amigos e familiares não cristãos e eles não odeiam Deus. Eles não confiam nele ou não acreditam nele. Mas não é ódio em seus corações. Lamento ter de lhe dizer que você está errado. Eles realmente o odeiam. Se você perguntar a eles por que permanecem na incredulidade, não é por falta de provas de sua existência. Paulo refutou esse argumento nos versículos 18 a 23. A motivo de sua incredulidade é que eles desprezam profundamente a sugestão de que esse Deus merece sua obediência incondicional. Eles podem dizer isso claramente e com pouca evidência de raiva. Mas no fundo, eles se enfurecem com o desafio e ficam chocados com a noção de que suas vidas são dignas de condenação eterna. Em segundo lugar, novamente no versículo 30, Paulo se refere a elas como inventores do mal. Isso é notável. Não basta simplesmente cometer a exibição normal do pecado, de pecados, que vimos na humanidade decaída. Eles têm que criar alguns novos. Eles buscam novas maneiras de expressar seu desprezo por Deus. Eles têm grande prazer em descobrir novas maneiras de desafiar a Deus e sua vontade. Esta é a consequência de ser entregue por Deus a um desenvolvimento mais profundo de suas paixões pecaminosas. Depois de algum tempo, a rotina regular do pecado não é suficiente para satisfazer a alma. A mente degradada deseja atos do pecado ainda mais horrendos e pervertidos do que tudo o que já experimentei até agora. Irmãos, é notável observar que, apesar de sua rejeição ao Deus verdadeiro e dos escurecimentos do seu entendimento, versículos 21 a 23, elas ainda estão profundamente cientes da desaprovação de Deus em relação ao seu comportamento. De fato, elas conhecem o justo decreto de Deus, de que as pessoas que se entregam a esse comportamento são dignas de morte. Sim. No entanto, a extensão de sua depravação é ainda maior, pois não apenas continuam a praticar o mal que sabem merecer a sentença da morte de Deus, mas também dão aprovação aos que praticam essas coisas. Elas sabem que o que estão fazendo é maligno, mas não se importam. Encontram alguma maneira de justificar isso. Eles têm plena consciência de que Deus decretou e ordenou o oposto do que praticam. Eles não pecam por ignorância. Não é possibilidade de alguém se justificar dizendo: nossa, se ao menos eu soubesse que essas coisas eram ruins, nunca as teria cometido.
Não, elas sabem disso. Elas não apenas sabem que Deus proíbe essas ações e atitudes, elas têm plena consciência de que esse tipo de comportamento pecaminoso é digno de condenação eterna. O que acontece com a afirmação de muitos que não acreditam em Deus? Elas acreditam que Ele existe, apenas o odeiam, não gostam que lhes digam o que fazer e o que não fazer. Eles próprios desejos egoístas exigem que eles se entregam a tudo o que acham que lhes fará maior prazer. É aqui as coisas ficam ainda piores. O ímpio não apenas se deleita em seu pecado, ele não apenas sabe que suas ações justificam o julgamento divino e eterno. Na verdade, ele aplaude e incentiva as outras a participarem de sua loucura. Elas têm plena consciência da realidade do julgamento final e do inferno. Mas será que elas adotariam este ponto de vista se realmente entendem o que está em jogo? Sim. A profundidade do seu ódio a Deus é tão grande que nem mesmo a realidade da condenação eterna é suficiente para afastá-los do pecado e levá-los à justiça. E elas não se contentam em pecar sozinhos. Elas querem companhia. Você poderia pensar, não é mesmo que as pessoas que odeiam a Deus teriam pelo menos a decência comum de esperar que outros evitem o julgamento que elas mesmas sofrerão? Mas não. Elas obviamente odeiam as outras pessoas, assim como odeiam Deus, pois, embora saibam que se os outros praticaram essas coisas, também sofrerão a condenação eterna, elas buscam seu envolvimento mesmo assim. Elas mentem sobre as consequências. Apenas se divirtam. Não há julgamento, não há inferno. Elas só incentivam os outros a praticar essas coisas, como também lhes dizem que isso é moralmente correto. Elas dão aprovação a isso, versículo 32. Mas por que essas práticas são dignas de julgamento eterno? É realmente um problema tão grande assim? Não se trata apenas do ato em si ou de prática maligna considerada por si só. É o fato de que tais ações são tomadas em desafio a Deus. Você entende o que as pessoas estão dizendo quando pecam? Na verdade, elas estão dizendo: Deus, você não vale a nada. Você não é digno de minha obediência. Não é digno de minha afeição. Não é nada em você que me atraía, ou que me leva a acreditar que seguir você e sua receita de vida seja melhor e mais satisfatório do que se entrega a esses muitos vícios. Se você acha que esse comportamento e essa descrença não são tão ruins assim, certamente não justificam a condenação eterna, você tem uma visão errada de Deus e de sua glória. Você nunca verá o pecado como realmente é, e até que veja como Deus, Ele
realmente é. Vamos esclarecer o que Paulo está dizendo sobre a natureza humana, a parte da graça salvadora de Deus. Nos versículos 18 a 23, Paulo fala sobre o conhecimento que todos têm de que existe um Deus e que Ele é todo-poderoso, a fonte de todas as coisas boas, merecedor de nossa gratidão. É alguém que deve ser honrado e adorado, a que ele se concentrar mais no conhecimento moral. Eles não apenas sabem que existe um Deus, não apenas sabem que Ele é como Ele é, não apenas sabem que devem agradá-lo e honrá-lo, mas também sabem o que Ele quer, o que Ele decretou como bom e ruim. Eles também sabem que sua recusa em obedecer merece condenação eterna. Em conclusão, que esperança há para essa raça caída da humanidade? Paulo nos dá a resposta nos versículos 16 e 17. Ela está no Evangelho de Jesus Cristo. Por que o Evangelho nos dá esperança? Ele nos dá esperança porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele que crê. Mas como Ele nos salva? Como Ele nos livra da merecida ira de Deus? Ele nos salva na medida em que nos concede, por meio da fé, a única coisa que é necessária, a única coisa que nos falta e que nunca poderíamos produzir por nós mesmos. A justiça do próprio Deus. Deus graciosamente concedeu a pecadores que merecem o inferno, como você e eu, a sua própria justiça. Ele nos imputou ou reconheceu a justiça de Deus conforme vista no próprio Jesus, de modo que quando Ele nos vi somente a justiça de Deus, a de Cristo. Que razão, então, qualquer um de nós pode dar para não se encontrar nesta lista descritiva de comportamento degradado e depravado? A única resposta é a graça salvadora de Deus. Sim. Em e por meio de Jesus Cristo, com todo louvor ao seu nome. Irmãos, para encerrar, deixe-me dizer, se você ainda não se arrepender dos seus pecados, peço que o faça agora e receber o perdão de Deus antes que seja tarde demais. Se você está vivendo a vida que descrevi aqui, também o exorto a se arrepender, enquanto ainda há tempo. Você também pode conhecer o perdão de Deus, receber a justiça dele e escapar da punição justa por seus pecados, voltando para Deus com humildade e depositando sua fé na obra consumada de Cristo na cruz. Paulo, na mesma carta aos Romanos, diz, no capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Paulo também diz no capítulo 5, versículo 8,
Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos orar. Oh Deus Pai, nós agradecemos por sua salvação, seu amor, sua graça. Outro suas vidas para você e não por arrepender dos seus pecados e colocou seu fé em Jesus Cristo. Eu peço, Pai, para seu Espírito Santo, que você toque este coração e esta mente, que eles acordam das suas, da sua perigo, Pai, e arrepender dos seus pecados e tornar seu coração a Ti e colocar tudo a fé na obra consumada de Jesus Cristo no cruz do Calvário. Pai, eu peço isso no nome de seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.